Então, continuando, a gente vai ver um pouquinho sobre ciclo de Carnot. Talvez você já tenha visto ou lido sobre o ciclo de Carnot. Então, o que acontece? Nós sabemos, né, que todas as máquinas térmicas, né, mais uma vez eu gosto de reforçar, elas operam entre dois reservatórios. Um reservatório que está numa temperatura alta, que é a fonte, e um sumidouro que está numa temperatura baixa. Desse reservatório alto, eles tiram o calor, parte desse calor é produzido trabalho e parte desse calor ele é rejeitado para um sumidouro a baixa temperatura. Então, isso aqui, via de regra, funciona para todas as máquinas térmicas. Então, a gente sabe que as máquinas térmicas, elas são dispositivos cíclicos, né? Ou seja, elas trabalham em ciclo. E que o fluido, né, de trabalho de uma máquina térmica, ele volta ao estado inicial ao fim de cada ciclo. Isso a gente sabe. Então, durante uma parte do ciclo, o trabalho é realizado pelo fluido e outra parte é realizado pelo fluido de trabalho, né? O que acontece? A diferença é o trabalho líquido. Por quê? Porque o trabalho líquido e a eficiência, eles podem ser maximizados, ou seja, eu consigo aumentar a minha eficiência, né? Com o uso de processos que exijam um mínimo de trabalho e resultem em máximo de trabalho, né? Utilizem o mínimo trabalho, mas eu consiga produzir mais trabalho, ou seja, processos reversíveis, processos que estão muito próximos da reversibilidade, né? Dos processos reversíveis, porque nós sabemos que todos os processos reais são irreversíveis. Então, para isso acontecer, a gente precisa estudar muito e ter processos muito redondos para essas coisas acontecerem, né? A gente sabe que processos reversíveis são processos que não existem, né? A gente não tem processos que são 100%, com 100% de eficiência. Então, os ciclos reversíveis, nós sabemos que não podem ser realizados na prática porque existem as irreversibilidades de cada processo que a gente não consegue eliminar, que são aquilo que a gente já conversou. Então, na verdade, em 1824, um cientista francês, um engenheiro, na verdade, que é conhecido como Sadi Carnot, ele criou um ciclo reversível, tá? Sadi Carnot, em 1824, ele criou um ciclo reversível, que na verdade ficou conhecido como a máquina térmica de Carnot. O ciclo reversível ficou conhecido também, tá, como máquina térmica de Carnot, que foi a máquina que foi criada por ele, certo? Esse ciclo de Carnot, ele é criado, ele é proposto em 4 processos, tá? A máquina térmica dele é baseada em 4 processos reversíveis, sendo que 2 desses processos, 2 são isotérmicos, ou seja, são processos que mantêm a temperatura constante, e 2 são adiabáticos, são processos que não há perda de energia, tá? Então, a gente tem desses 4, 2 são isotérmicos e 2 são adiabáticos. E ele é um sistema fechado, tá? O ciclo de Carnot, ele é um sistema fechado. O que acontece, tá? Eu vou mostrar o desenho para vocês e vou explicando. Para ficar mais fácil, eu vou mostrar o desenho para vocês e vou explicar. Só um minutinho, tá? Vou achar uma foto melhor. Esse é o funcionamento de uma máquina de Carnot, que é uma máquina como qualquer outra máquina, certo? Só que o que acontece? O primeiro processo da máquina térmica de Carnot, que a gente vai chamar o primeiro processo, se chama expansão isotérmica reversível.
Na aula hoje eu vou explicar melhor, tá? Se não ficar nítido pelo vídeo, eu vou explicar melhor na aula. Então, o que que acontece? Eu tenho aqui um pistão, tá? Vamos imaginar um pistão móvel. E aqui eu tenho uma fonte ATH, tá? Então, o que que acontece? Inicialmente, a temperatura do gás que tá aqui dentro é TH, né? Porque ele tirou calor de uma fonte a alta temperatura. E esse cilindro aqui, ele tá em contato com uma fonte de temperatura aqui, certo? Aqui ele tá em contato com uma fonte de temperatura TH. Como ele está em contato com essa fonte de temperatura TH, a gente sabe que pelo fato de aumentar a temperatura, o gás ele vai expandir, certo? Ele vai expandir um determinado volume aqui. Então, o que que acontece? Esse cilindro, aqui embaixo, a parte inferior, ela é móvel, né? Eu coloquei uma fonte a alta temperatura. Só o fato de eu colocar ele em contato com essa fonte a alta temperatura, essa temperatura aqui também vai ser TH, porque está em contato, e a gente sabe que com o aumento da temperatura ele expande, então ele vai aumentar aqui. Isso vai acontecer o quê? Vai acontecer de forma tão lenta que não vai aumentar a temperatura, ou seja, ele vai... Aliás, não é que não vai aumentar a temperatura, ele vai permanecer com a temperatura constante, por quê? Porque eu tô botando em contato com uma determinada temperatura, mas eu não tô aumentando. Eu tô fazendo só ele expandir de forma lenta. E essa forma lenta faz com que todas as moléculas que estão aqui dentro atinjam a mesma temperatura de forma lenta e não de forma forçada. Porque essa minha fonte eu não tô aumentando, é a mesma coisa que eu pegasse e colocasse algo embaixo... Vamos supor, um fogo de maneira constante, de maneira regular, e ela não vai aumentar bruscamente a temperatura. Essa expansão ela vai ser isotérmica, eu não vou aumentar a temperatura. Essa temperatura aqui ela vai permanecer constante e ele vai expandir com temperatura constante. Depois que ele expandir, nós vamos tirar, tá? A gente vai tirar, porque isso aqui a parte é móvel, então ele expandiu aqui. E nós vamos tirar a fonte e vamos colocar aqui um isolamento. A partir do momento que eu coloco um isolamento aqui, eu tô tendo um sistema adiabático. Por quê? Porque pelas laterais eu não tenho perca de energia. O único contato que se tem com o fluido que tá aqui, que é um gás aqui dentro, é através da parte inferior, que primeiro eu tinha uma fonte, tá? E aqui agora eu tirei essa fonte, que era móvel, e coloquei um isolamento. A temperatura tava TH, certo? Mas o gás, ele vai continuar aumentando aqui, só que o que que acontece com a temperatura? A partir do momento que eu coloco o isolamento aqui, o meu gás, ele tem uma determinada temperatura, as moléculas, elas vão continuar se agitando, porque eles estão com uma temperatura TH. Porém, pelo fato de eu ter essa energia aqui, ele vai continuar aumentando, ele vai expandir mais um pouco. Só que o que que vai acontecer com a temperatura? Ela vai acabar sendo diminuída. A temperatura ela vai acabar diminuindo. Por quê? Porque as minhas moléculas elas estão mais afastadas, então eu estou diminuindo a temperatura. Então, essa segunda parte nós chamamos de expansão adiabática, tá? Porque o gás ele vai continuar... O gás vai continuar expandindo, mas de forma adiabática, por quê? Porque antes ele expandiu de forma isotérmica. Aqui ele está expandindo de forma adiabática porque eu coloquei um isolamento. Porém, a partir do momento que eu ainda tenho agitação das moléculas, elas vão continuar expandindo mais um pouco o cilindro. Só que pelo fato de ele não ter mais contato com a fonte, ele vai acabar fazendo o quê? Diminuindo a temperatura. E aí a temperatura tende... Aqui ela era constante, aqui ela tende a diminuir para TL, certo? A terceira etapa do processo, nós vamos chamar de compressão isotérmica. O que que significa isso? Então, eu tenho aqui o cilindro, tá? Que ele tava, ó, vamos chamar aqui, ó. Aqui...
ele foi do nível 1 para o nível 2, certo? Aqui ele foi do nível 2 para o nível 3, certo? Agora aqui, ele tá lá no nível 3 aqui, tá? E eu vou ter uma compressão isotérmica. O que que vai acontecer? Eu vou tirar essa parede de isolamento que eu tinha colocado e vou colocar ele em contato com o sumidouro. E esse meu sumidouro tá ATL, certo? Eu tô colocando ele em contato com o meu sumidouro ATL. O que que vai acontecer? Por que que ele é isotérmica? A partir do momento que eu coloco ele em contato com o sumidouro com uma temperatura mais baixa, ele tá ATL, certo? Ele tá ATL, só que eu tô colocando ele aqui. As minhas moléculas, o gás, o que que vai acontecer? O gás, o pistão, ele é empurrado por uma... Eu vou empurrar ele com uma força externa, tá? Ele expandiu de forma natural, mas agora o que que vai acontecer? Eu vou empurrar, o gás é comprimido, né? Porque eu vou aplicar nele uma força externa e vou estar realizando trabalho sobre o gás. O gás comprimido, pelo fato de eu estar comprimindo ele está aqui na fase 4. Pelo fato de eu estar comprimindo ele, eu vou voltar ele aqui para a fase 3, certo? Pelo fato de eu... Aliás, para a fase 3 não, para a fase 1. Pelo fato de eu estar comprimindo ele, nós sabemos que a compressão faz com que o gás aumente a temperatura, porque ele estava numa temperatura TL, nós chegamos aqui numa temperatura TL. Como eu vou comprimindo ele, tá? Eu faço com que ele vá para uma... aliás, aqui ele estava na 3, desculpa. Aqui ele tá na mesma que aqui, 3. E agora ele vai vir para uma fase 4, tá? Pelo fato de eu estar comprimindo ele, a gente sabe que a temperatura tende a subir. Porém, ela não vai subir por quê? Porque eu tô tendo contato com uma temperatura TL. Então, quando ela for subir, como ela tinha tendência a subir, mas ele vai entrar em contato com essa temperatura TL, vai fazer o quê? Vai fazer com que ele mantenha a temperatura. Então, eu vou manter a minha temperatura TL constante. Porque quando eu tô aplicando essa força aqui, a temperatura tenderia a subir. Porém, ele está em contato com uma fonte a baixa temperatura, então a temperatura ela vai conseguir permanecer constante. Tá? Então, olha, vamos só observar. Ele expandiu de forma isotérmica porque ele estava, de forma natural, que ele estava em contato com uma fonte TH. Então, como ele expandiu de forma natural, deu tempo de todas as moléculas adquirirem a mesma temperatura, então eu consegui fazer isso com temperatura constante. Eu tirei a fonte e coloquei uma parede de isolamento. As moléculas já tinham uma energia armazenada e elas vão continuar se agitando, então elas vão expandir mais um pouco, só que a gente sabe que pelo fato de eu ter isolado, a hora que expande a temperatura tende a diminuir. Então ela vai atingir uma temperatura TL. Quando ela atinge uma temperatura TL aqui no ponto 3, eu aplico uma força externa e estou realizando trabalho sobre o gás. Nós sabemos que pelo fato de eu estar comprimindo isso aqui, a temperatura ela tende a subir, porque o gás ele está ficando com volume menor, temperatura maior. Porém, eu tiro o isolamento e coloco um contato com o sumidouro numa temperatura TL. Então, em vez de ele aumentar, ele vai estar perdendo calor para esse sumidouro e vai fazer o quê? Manter a temperatura constante. E a quarta etapa nós chamamos de compressão adiabática, por quê? Porque na quarta etapa eu vou fazer a mesma coisa. Nós vamos tirar, tá? Ele tá aqui na quarta etapa, certo? Nós vamos tirar o sumidouro e novamente vamos colocar uma parede de isolamento. A partir do momento que eu coloco esse isolamento, eu tinha aqui a temperatura TL, tá? Só que eu vou continuar comprimindo o gás e vou comprimir ele até a posição 1 que ele estava inicialmente. Então, ele tá vindo do 4 para 1. A partir do momento que eu vou comprimir ele e coloquei uma parede de isolamento, o que a gente sabe que a temperatura vai fazer? A temperatura vai passar de TL para TH. Aqui ela não passou para TH por quê? Porque ele estava em contato com o sumidouro baixa. Porém, aqui eu tenho um isolamento. Então, é diabático, eu não estou perdendo calor. Mas o fato de eu estar comprimindo as moléculas está fazendo com que a temperatura aumente. Então, o processo vai continuar até que ele atinja a temperatura 1, a posição 1 que ele tinha antes. Então, ele foi de 1 para 2, de 2 para 3,
De 3 ele comprimiu para 4, de 4 ele voltou para a posição exatamente 1. Então, o estado 4, o que acontece? É quando o reservatório abaixa a temperatura, ele é removido e nós colocamos aqui o isolamento. Então, a temperatura ela vai subir de TL para TH e a gente vai ter um ciclo completo. É adiabática porque eu não estou tendo contato com outra fonte aqui, a gente está com isolamento. Então, são 2 processos isotérmicos e 2 processos adiabáticos. Os adiabáticos têm isolamento e os isotérmicos mantêm a temperatura constante. O que a gente pode perceber aqui? Vocês estão percebendo que é um sistema bem complexo, né? Se não fosse complexo, seria fácil e todos os processos seriam o mais reversível possível. Mas a gente sabe que não é, que é bem difícil fazer um processo desse tipo. Então, o que acontece aqui? Nós vamos ter um gráfico mais ou menos desse tipo aqui, ó, tá? Nós vamos ter um gráfico de pressão, tá? Vou botar aqui. De pressão versus volume. Então, só vou desenhar aqui. O que acontece? Aqui eu vou desenhar 1, 2, 3, 4. Vou comparar aqui, tá? Vou comparar só para vocês entenderem aqui. Então, do processo 1 para 2, nós sabemos que a pressão, ela diminui, tá? A pressão, ela diminui, mas o volume aumenta, tá? Por que a pressão diminui? Porque eu tô tendo mais, eu tô expandindo, então o volume tá aumentando, consequentemente a pressão das moléculas estão diminuindo. Nessa etapa aqui, entra calor, que é H, certo? Nesse processo aqui, que é um processo onde eu tô tendo uma expansão adiabática, eu tive uma pequena variação no volume, uma pequena variação na pressão. Então, a pressão, ela, na verdade, esse pontinho é mais pra cá, ó. Esse 3 aqui é mais pra cá, tá? Então, na verdade, o que acontece aqui? Eu vou ter ainda uma pequena diminuição da temperatura e um pequeno aumento do volume. Nesse ponto aqui, aqui ele começou com TH, né? Então, aqui ele vai ter TH constante, a temperatura permanece constante. De 2 a 3, a temperatura vai fazer o quê? De 2 a 3, eu tô indo de TH para TL, né? Então, a temperatura aqui tá indo de TH para TL. Então, eu tô tendo uma leve diminuição da pressão e um leve aumento do volume, que é aqui. Agora, de 3 para 4, que é quando eu vou ter uma compressão, nós sabemos que se eu tô diminuindo o volume, eu tô aumentando a pressão. Então, o que acontece aqui? O volume tá diminuindo e tá aumentando a pressão. O volume tá diminuindo e a pressão tá aumentando, ó. É porque o meu desenho não ficou muito bom. E o volume tá aumentando. Então, aqui nós estamos fazendo o quê? Perdendo calor, QL para aquele reservatório. E depois de 4 para 1, ele volta exatamente para a mesma posição, onde eu volto a aumentar a pressão e o volume volta a diminuir. Então, a gente tem isso aqui, um ciclo. Esse desenho aqui, na verdade, seria mais ou menos esse, ó. Mas não, mais ou menos esse desenho aqui, mas depois na apresentação que eu vou mandar para vocês, tem bem explicadinho. Então, ó, de 1 para 2 eu tenho diminuição da pressão e aumento do volume. De 2 para 3 nós temos uma pequena variação na pressão e no volume. De 3 para 4 a pressão volta a subir, por quê? Aumentar e o volume diminuir, por quê? Porque aqui eu tô tendo compressão. E depois aqui, mais uma vez, eu tô tendo outra compressão. Então, a gente tá tendo um trabalho em ciclo, certo? O que muda agora do ciclo de Carnot para aquilo que a gente estava vendo? Nós já tínhamos visto que a eficiência de uma máquina térmica é 1 menos QH sobre QL, né? Que é o calor que entra menos o calor que sai. Então, isso a gente já sabia. Nas máquinas térmicas reversíveis, o que acontece? A eficiência é a mesma, tá? Isso não vai mudar. Então, vamos imaginar o seguinte, nós temos um reservatório a alta, um sumidor a baixa, uma máquina térmica. Então, aqui eu tenho um reservatório a alta. Vamos dizer que essa temperatura aqui é 1000 Kelvin, tá? Tem um reservatório a baixa, eu vou dizer que aqui é 300 Kelvin. Nós vamos tirar calor de uma fonte a alta, que nós vamos chamar de QH. Parte desse calor nós vamos produzir trabalho e parte nós vamos rejeitar para um ambiente
a baixa temperatura, que é um sumidor. Onde que eu vou ter a maior eficiência possível da máquina térmica de Carnot? Eu vou ter a maior eficiência possível numa máquina térmica de Carnot quando eu estiver trabalhando entre dois reservatórios, sendo o reservatório a 1000 Kelvin, o alta, e o a baixa a 300 Kelvin. E nesse sistema aqui, que eu vou ter essas condições aqui, eu vou ter essa minha máquina térmica, ela vai ter uma eficiência de, no máximo, 70%. Então, a máquina térmica mais eficiente possível construída é uma máquina térmica de Carnot, que ela vai ter uma eficiência de 70%, tá? Então, a máxima eficiência possível é uma eficiência de 70%. E esse processo aqui pode ser considerado um processo reversível. Ele vai ter perda? Vai, ainda vai ter, mas a máquina térmica mais possível, né? A máquina térmica real construída até hoje, que teve a maior eficiência, que foi 70%, é uma máquina térmica que opera entre dois reservatórios, um de 1000 Kelvin e outro de 300 Kelvin. E essa máquina térmica, ela tem uma eficiência de 70%, tá? Então, essa é a maior eficiência possível. E a gente, calculando aqui, a gente vai chegar nas mesmas condições, certo? Então, isso seria o ciclo de Carnot, só que eu vou explicar melhor na aula hoje com o desenho, vocês vão entender, tá?